acredito, irmãos, que quando eu chego em um ambiente como esse de culto, eu não chego num ambiente como esse como eu vou para uma praça. Não, eu não chego. Eu chego com a expectativa e a perspectiva que Deus vai fazer algo e falar algo ao meu favor. Sabe por que por vezes a gente fica disperso, entra culto e sai culto e não consegue entender o que Deus tem para nós? Não porque Deus não está falando, é porque você está distraído e não está dando ouvido. Então eu quero pedir um favor, não por causa do pastor Tiago, mas em reverência à palavra que será pregada. Evite sair para beber água, evite sair para ir ao banheiro. Existe a necessidade, vá, mas se você puder evitar, evite, irmãos, porque a palavra que será pregada, quando o juiz entra numa sala de um tribunal, a gente não fica de qualquer jeito, sim ou não? Verdade ou não é? Quando um policial te aborda, nem falar de qualquer jeito você fala, pode ser um soldado. Agora a gente está pregando sobre a palavra do general de guerra, irmão, e a gente fica disperso, como se tivesse visto um passarinho azul passando. Então eu te peço em nome de Jesus, fique ligado naquilo que Deus tem a falar para você, no teu coração. Não abra janelas no teu celular para ficar vendo. Fique atento àquilo que Deus quer falar contigo nessa noite. Eu posso ouvir um amém na igreja que chegou para cultuar? Glória a Deus. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13. Glória a Jesus. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Iremos estar lendo até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. E você pode se assentar, glorificando e exaltando a esse Deus. Queridos, todos sabem que nós estamos nessa série de mensagem, Sermão da Montanha, e nessa oportunidade o pastor Tiago, ele já deu várias aulas aqui pra gente, já nos ensinou bastante. Eu vou expor um pouquinho para você daquilo que a gente já aprendeu aqui nesses dias de série do Sermão da Montanha, que tem sido edificante para a nossa vida. Nesse livro de Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7, tem muito ensinamento para nós na noite desse dia e no decorrer dessa série de mensagens. Aqui, queridos, nesse texto, Jesus, ele já iniciou o seu ministério. Jesus aqui, ele já está curando, já está pregando. Jesus, nesse momento a qual nós estamos meditando do capítulo 5 no Sermão da Montanha, Jesus já estava fazendo muitos milagres. A Bíblia diz que uma grande multidão vinha até Jesus para ter um momento com Jesus, para estar com Jesus, pois era atraída pelos milagres que Jesus ele estava fazendo. Um rabino diferente, um mestre diferente, um mestre que fazia aquilo que os outros mestres não faziam. Jesus operava milagre, maravilha. As pessoas traziam enfermos diante de Jesus para que eles fossem curados. Certa feita, no capítulo de número 4, versículo 23, Jesus está em volta de uma grande multidão, pregando e curando. Mas mais à frente eu vejo Jesus
pegando os seus discípulos e saindo com os seus discípulos até a montanha. E os seus discípulos o acompanham. E a palavra diz que uma grande multidão também acompanha Jesus nessa jornada. Jesus, ele sobe ao alto monte, se assenta. Seus discípulos estão próximo dele. E a palavra do Senhor diz que Jesus, ele começa a ensinar os discípulos no chamado Sermão do Monte sobre aquilo que era a constituição do reino de Deus, sobre aquilo que Jesus, ele queria que os seus discípulos praticassem a partir daquele momento, pois a sociedade daquela época, até Jesus se apresentar, ele vivia de acordo com a lei de Moisés, de acordo com a lei que lá no monte também Moisés recebeu de Deus, trouxe para o povo e o povo seguia naquela lei. Mas Jesus, ele vinha com algo novo para os seus discípulos. Não que Jesus ia alterar a lei, mas Jesus estava estabelecendo um novo tempo na vida daqueles que se propunham a o seguir. E aqui Jesus, ele chama os seus discípulos, 12 discípulos, e uma multidão está em volta. Mas Jesus, ele tinha compromisso com os seus discípulos naquele momento. O texto diz, capítulo de número 5, versículo 1: vendo as multidão, Jesus subiu ao monte e se assentou, e seus discípulos aproximaram-se dele. Eu imagino que nesse momento Jesus, ele está separando multidão de discípulos. Eu imagino que nesse momento, talvez Jesus até achasse que só os discípulos iam com ele, mas a multidão também queria ver o que Jesus ia fazer naquele dia. Era novidade, Jesus estava em alta no meio da sociedade. E a Bíblia diz que ao chegar no monte, Jesus se assenta com o seu discípulo, grande multidão chega, mas Jesus foca nos seus discípulos, porque ele tem compromisso com o discípulo. Porque ser discípulo é ser diferente de multidão. Discípulo não é a mesma coisa que multidão. Todos ouvem Jesus falar, mas Jesus tem compromisso com discípulos. Porque discípulo, ele tem o desejo de viver segundo o teu mestre vive. Discípulo está com Jesus, independente se Jesus vai fazer milagre ou não. Independente se naquele dia vai ter multiplicação de pão, independente se naquele dia cego vai ver, coxo vai andar, os discípulos estão ali. Discípulo não está com Jesus pelo milagre que ele pode operar, mas pelo aquilo que ele é. Discípulo quer ser igual ao seu mestre. Oh, aleluia! Jesus, ele pega os seus discípulos, olha para eles e começa a ensinar para eles. Uma grande multidão está olhando. Será que hoje vai ter milagre? Será que hoje vai ter coxa andando? Será que hoje o céu se abre? O que Jesus vai operar hoje? Mas naquele dia Jesus, ele estava tratando com discípulos. Jesus estava tratando com Mateus, com João, com Pedro. Jesus se assenta em posição de mestre, porque naquela época, os mestres da época, eles se assentavam para ensinar, eles se assentam, os seus discípulos assentam em volta dele. Discípulos esses que outrora pensava que nunca mais ia ser discípulo de ninguém, porque se nós formos olhar, Pedro, Mateus, João, Tiago, eram pessoas que para os mestres da época eram rejeitados. Não tinha mais solução para aqueles homens. Eles não exerceriam mais um discipulado com um rabino. Mas Jesus é diferente. Jesus, ele pega aquele que ninguém quis. Jesus pega aqueles que todos rejeitaram, que todos olharam para eles e falaram: você não serve para mim. Mas o mundo pode falar que você não serve para eles, mas Jesus traz para perto e te encaixa no reino dele.
Há espaço para você no reino de Deus. Há espaço para você no ministério de Deus. Deus tem um propósito para a vida de cada um. Talvez alguém olhava, Pedro, pescador, não, para mim não serve. Talvez alguém olhava e falava, Tiago, João, é muito novo, inexperiente, não tem estudo, não faz parte da alta sociedade da época. Eu não quero esses aí como discípulo, mas Jesus olha para aqueles homens e arruma um lugar no reino para eles, lugar de destaque. Pois Deus, Ele só quer alguém que queira. Jesus, Ele só quer alguém que esteja disposto a romper a multidão, a deixar de ser multidão e se entregar como discípulo dEle. É isso que eu vejo Jesus buscando no tempo de hoje. Alguém que não quer apenas ser multidão, alguém que não quer apenas ouvir e ver Deus fazendo milagre, mas quer ser como seu mestre, quer andar como Ele anda, quer ensinar como Ele ensina, quer fazer da forma que Ele faz. Deus está à procura de alguém que realmente quer, Elias, ter uma vida intensa com Ele. Pois como na época de Jesus, hoje é da mesma forma. Uma grande multidão segue, mas poucos se envolvem com Ele. Poucos estão com Ele, independente daquilo que Ele pode fazer ou operar. Nesse momento, Jesus pega os seus discípulos e Ele começa a ensinar os seus discípulos aquilo que eles já eram, mas não sabiam que eram. Aquilo que estava dentro deles, mas que eles precisavam despertar. Jesus começa a falar: bem-aventurados pobres de espíritos que querem ser cheios, que entendem que precisam mais de Deus. Bem-aventurado aqueles que choram, bem-aventurado aqueles humildes, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Era esses que Jesus estava escolhendo naquele dia e falando para você: é isso que eu quero dos meus discípulos. Esse é o requisito do reino. Quer fazer parte do reino? Desperta em você esses requisitos. Por que eu falo desperta em você esses requisitos? Porque já está em você. Isso já tem liberado em você. Como que eu vou despertar isso, pastor, na minha vida? Sendo discípulo de Cristo. Quanto mais você se envolve com Cristo, senta para aprender com Cristo, mais você se parece com Ele, evangelista André. Mais você fala como Ele, mais você vive como Ele. Talvez você olha, pastor, é muita coisa. Se eu pegar nessa lista, eu não tenho 10% disso. Mas o tanto que você caminha com Cristo, vive com Ele, Ele te molda por dentro, Ele te transforma. Ele começa a fazer resplandecer sobre você aquilo que você achava que não tinha. Você que tinha dificuldade de perdoar, hoje já perdoa. Você que tinha dificuldade de amar, de abraçar, hoje você já ama, já abraça, já liberou perdão. Aquilo que você falava, eu não consigo, eu não chego, eu não alcanço, através de caminhar com Cristo, você já alcançou muito além. Olha de onde você veio e aonde você está nessa noite. Olha o quanto que você já caminhou. Porque é necessário nós se envolvermos com Ele. Jesus, Ele ensina os seus, direciona toda a sua atenção. Ser discípulo é muito mais do que ser um seguidor. Ser um aprendiz é ser um aprendiz que decide viver como seu mestre. Ser discípulo é isso. Ser discípulo é aquele que, Senhor, eu quero mais da Tua presença. E aqueles que querem mais, que têm fome e sede dEle, Ele tem mais para a sua vida. Talvez você chegou aqui, Senhor, será que eu posso ir além? Será não? Deus tem mais para a sua vida. E Deus, Ele continua falando com os seus discípulos e Ele fala: olha, vocês são sal da terra. Mas se o sal
perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Isso aqui é meio controverso. Você já imaginou um sal perder o sabor? Você já imaginou um sal que perde o seu sabor, que já não salga mais? E Jesus está falando que isso aqui é possível, porque Ele não está falando de sal, Ele está falando de pessoas. Ele, nessa analogia, ele fala para os seus discípulos: vocês são sal. Mas se vocês não cuidarem de ser sal, você pode perder o seu sabor. E ser sal é ser alguém muito diferente no meio da sociedade, William. Ser sal é uma responsabilidade muito grande que o cristão tem. Porque sal é o tempero essencial na vida de todos que aqui estão. Talvez alguém vai falar: pastor, eu não posso muito por conta de saúde. Mas quem pode, querido, não despreza o sal jamais. O sal, ele tem as suas propriedades. Na época de Jesus, no templo, o sal, ele era oferecido em todas as ofertas que era traga até o santuário para ser oferecida. Até mesmo as ofertas de incenso. Isso mexeu comigo. Como botar sal no incenso, no aroma? Existiam misturas que levavam sal. Os animais que eram ofertados tinham que levar sal. A Bíblia diz isso. Livro do Êxodo, capítulo 30, versículo 35. Eu anotei aqui para mim não se esquecer, isso é maravilhoso. Era usado sal até no incenso. Livro de Levítico, capítulo 13. A ordenança era que todos os alimentos que fossem levados tivessem sal, para conservar a carne. E é esse uma das maiores propriedades que o sal tem. Ele preserva esse mundo perdido. Eu estava estudando, isso é maravilhoso. A importância de nós sermos sal, aquilo que Jesus falou para os seus discípulos e fala para nós aqui hoje. É importante você ser sal nessa geração, porque o sal, ele conserva, ele preserva. Você tem noção de que coisas não aconteceram na sua casa, no teu bairro, na tua sociedade, porque você está lá, porque a tua família está lá. E quando tem sal, tem preservação. Preservação de quê? Preservação de vida, preservação de família. Sal preserva. Você já imaginou nessa noite, porque os seus pais não se separaram, porque você está lá, é sal naquela casa? Porque a sua empresa não se desfez, porque você é sal lá, pois sal preserva. Sal é conservante. Sal não deixa que as coisas se deteriorem, que as coisas se desfaçam, que as coisas apodreçam. Era isso que Deus estava falando para os discípulos. Vocês são responsáveis por preservar essa terra. Interessante que quando Deus ele destrói Sodoma e Gomorra, ele fala algo muito interessante, que ele destrói aquela cidade, pois não tem justo lá. Todos eram perversos, pecadores, e a perversidade daquele povo subiu até a Deus. Você imagina se lá tivesse justo, se lá tivesse sal, talvez Deus não destruiria aquela cidade, pois o sal preserva. Tem coisas que acontecem porque você porque você é sal. Você tem preservado através da tua vida. Deus tem mantido lares de pé, famílias de pé, preservando relacionamentos através de alguém que é justo, alguém que é sal nessa terra. Isso aqui é muito maravilhoso. O sal é o sabor. Vou falar aquela que eu falei de manhã aqui, pastor. Aquela é forte. Aqui
Dificilmente teria alguém no nosso meio que não gosta de uma picanha, de um churrasco. Imagina você colocar uma picanha na churrasqueira. Você pode temperar com o que for, querido, mas se não tiver sal, André, não é picanha. Você não vai lembrar o gosto. Que carne sem graça. Você pode servir uma picanha assadinha, gostosa, no ponto, mas se não tiver sal, não tem sabor. Você é o sabor dessa terra. O sal é o sabor dessa terra, é aquilo que dá gosto nessa terra. Você está entendendo a sua importância? Você é o sabor desse mundo. Muitas das vezes quem vai comer uma picanha, ela temperada com sal. Isso aqui é muito interessante também, evangelista Isaac, que no final de comer uma picanha no sal, gostosinha, não no ponto, ninguém vai falar assim, ai que gostoso esse sal. Todo mundo vai falar assim, ai que gostoso essa carne, ai que maravilhosa essa carne, porque sal é assim. Não se importa, Guilherme, de aparecer ou não, sal ele quer dar o sabor e dar gosto, não importa se ele vai estar em evidência ou não. Sal ele não quer status, ele não quer aparecer, ele só quer que as coisas fiquem boas, ele só quer que as coisas fiquem saborosas. Esse é o sal que Deus quer, independente se a glória vai ser para mim ou não, se alguém vai perceber que eu estava lá ou não. Eu quero que as coisas funcionem. Esse é o sal que tem sabor, que tem gosto. Você bota um sal na salada, ele dá o sabor, ele não precisa nem aparecer, mas o gosto está lá. Você só sente falta quando não tem. Você bota um tempero, um feijão, um arroz, tem que ter sal, senão não tem sabor. Pode botar todos os temperos, se faltar sal, não tem sabor, e isso é maravilhoso. Essa é a responsabilidade que eu e você temos, de dar o sabor dessa terra. Mas a palavra do Senhor, ela diz que Jesus vai falar com os seus discípulos, ó, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Tem alguma maneira? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Nós entendemos que Jesus está falando aqui de algo que acontecia naquela época, porque o sal, quando ele era levado nas ofertas até o templo, quando ele já não tinha mais utilidade, ele era jogado no pátio do templo, pois em Jerusalém chovia, nevava, ainda até hoje acontece. Quem quiser puxa lá Israel com a Aline, tem lá Israel nevando. Isso mexe com a minha cabeça, uma cidade no deserto, pastor, nevando. E o piso do santuário ficava escorregadio, e eles usavam aquele sal que já não tinha mais utilidade no templo, e jogava no chão para derreter o gelo e impedir que escorregasse. Por isso que Jesus está falando aqui, o sal que não presta, ele só serve para ser pisado, antiderrapante, para estar debaixo do pé do povo. Não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que você foi programado para fazer. Você foi programado para dar sabor, dar tempero nessa terra. Mas existe a possibilidade de você ser jogado fora, porque ele diz, se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada. E isso aqui é muito precioso para a nossa vida. Nós precisamos preservar o nosso sabor. Nós precisamos preservar a nossa vida, a nossa missão aqui na terra, aquilo que nós fomos projetados, para que nós não venhamos ser jogados fora e pisados. Mas como fazer isso, pastor? Qual é o sal que perde o seu sabor? O sal que se conforma com esse mundo. Quando o cristão passa a viver como todos vivem, deixa de ser diferente, você perde o seu sabor. Quando a sua vida está moldada a esse mundo,
como você está com esse mundo, quando você se iguala a esse mundo, quando você já não tem uma vida de santidade, uma vida diferente da sociedade, quando nós se igualamos com esse mundo, trazemos o mundo para a nossa vida, achamos que não tem nada a ver, achamos que eu posso viver da maneira que eu quero. Hoje nós temos uma epidemia disso. Hoje tudo não tem nada a ver, é música mundana, é veste que não condiz, é ambiente que nós frequentamos que Jesus não está lá. Eu costumo dizer, será que Jesus iria nessa festa antes de eu ir? Será que Jesus participaria dessa reunião antes de eu ir? É uma pergunta que eu costumo fazer para mim. Será que Jesus estaria nos ambientes que eu estou frequentando? Será que Jesus faria o que eu estou fazendo? Nós somos discípulos de Cristo Jesus e nós temos que se preocupar com isso. Nós não podemos viver uma vida como um qualquer. Você não é um qualquer, você é um discípulo chamado, separado para viver como Jesus vivia. Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis com esse século. Nós precisamos ser sal. E quando nós nos conformamos, nós perdemos o nosso sabor. Nós paramos de dar gosto nessa terra. Nós seremos lançados fora para ser pisado. E não foi para isso que Deus te chamou. Mas vamos lá. O que mais tira o nosso sabor? O pecado não tratado. O pecado endurece o coração e enfraquece o testemunho. Não é a queda em si que destrói o testemunho, mas a permanência no pecado sem arrependimento. Isso tira nosso sabor. Quando nós vivemos dissolutamente numa vida de pecado, vivemos com os nossos pecados de estimação, que nós já temos para nós, que nós olhamos para dentro de nós e nem mais o encontramos. Já acostumamos, moldamos a nossa vida a viver na fornicação, a viver no adultério, a viver no roubo, a viver no furto. Quando o pecado já não mais me atinge, quando mais eu já não sinto mais aquele pecado da pornografia. Isso tira o nosso sabor, vai apagando a chama de dentro de nós. Quando nós já achamos que ter o gato lá na energia é normal, quando nós já achamos que não pagar água é normal, meter um gato isso aí tira o teu sabor. Isso tira o nosso sabor. O pecado que já não nos causa mais dor, o pecado que já não grita mais em nós, que a gente nem ora mais pedindo Deus para mudar, porque já virou um pecado de estimação. Isso tira o nosso sabor. Isso tira o nosso gosto. Deus nos chamou para ser diferente nesse mundo. Deus nos chamou para ser exemplo nessa sociedade. E como ser exemplo se quem passa lá na tua rua vê aquele fio lá azul, vermelho? Todo mundo paga a luz, só o que se diz sal que não paga. Aí eu perco o meu sabor. Nós precisamos fazer a diferença. Sal tem que dar bons testemunhos. E isso mexe muito comigo, porque muitas das vezes nós achamos que caminhar com Jesus é de qualquer maneira, é de qualquer forma. É vir de como estás, mas não continuais como estás. Eu contei um testemunho aqui, essa semana semana retrasada eu fui visitar uma amiga. O Gabriel conhece. Estava lá junto. E ela falou para nós que era crente. E só que na casa dela ela falou: tem uma bênção muito grande. Deus foi muito bom comigo. Moro aqui há tantos anos. Não pago nem água nem luz. Eu fiquei: quem paga para você? Não pago nem água e nem luz. Que bênção que é a minha vida. Isso aqui pode ficar tranquilo, aqui não paga água e não paga luz. Meu irmão, se é sal,
Meu irmão, você é a luz do mundo. Isso não é de Deus, querido. Isso é pecado. Se você não paga, alguém está pagando. Sal não faz isso, querido. Eu lembro que, certa feita, quando eu era criança, minha mãe comprou a casa que nós moramos hoje. E lá na minha rua, lá em casa tinha gato de energia. Minha mãe, para quem não sabe, é pastora. E na época, quando a gente comprou, tinha gato de energia, e a gente ia na Light. Chegava lá, Natália, a Light falava assim: não tem problema nenhum. A tua casa, as contas estão pagas. Minha mãe falava: mas não, lá tem gato. Não sei se o meu irmão Guilherme lembra disso. Não, aqui não tem relógio. E minha mãe falava: não tem. Tem que botar o relógio lá para mim. E eles falavam: mas eu puxo aqui, tem um endereço, nem esse endereço tal. Dava um endereço lá de Nilópolis, que batia com o mesmo endereço da minha casa. E lá, e os caras lá pagavam certinho. E era como minha casa pagasse certo também. Minha mãe bateu o pé e falou: não, aqui em casa não tem relógio. Tem alguma coisa errada aí. Conserta isso. Para muitos, a Light vinha na época cortando, que não era automático igual é hoje, eles desligam de lá mesmo. Na época eles vinham cortando. O povo falava na rua: aqui tem gato, por que não corta? Porque constava que estava tudo pago, André. Mas minha mãe falou: não, isso aqui não é certo. Eu preciso de um relógio aqui na minha casa. Sal é isso, querido. É fazer aquilo que muitas das vezes a sua carne pede. Porque se ela quisesse, estava até hoje lá assim. Se ela quisesse, poderia deixar, mas ela não. Eu sou sal. Eu preciso dar bom testemunho. Eu preciso ser diferente desse mundo. Isso é só uma situação, entre diversas situações que acontecem. Nós não podemos nos moldar a esse mundo e viver uma vida de pecado. Nós precisamos ser diferentes nessa sociedade. A perda, isso aqui é maravilhoso. Olha o que nos faz perder o sabor. A perda da comunhão com Deus e a perda da comunhão com nossos irmãos. Isso nos faz perder o sabor. Nós precisamos estar vivendo não só em comunhão com Deus, mas em comunhão com nossos irmãos, em comunhão com a nossa igreja, em comunhão com a nossa sociedade, em comunhão. Nós precisamos andar em comunhão. Não, eu sou crente, mas não me envolvo com nada, não quero compromisso com nada. Dou a paz do Senhor de longe. Meu irmão, você está ficando sem sabor, você não está dando gosto. Porque Deus não nos chamou, Ele nos chamou como igreja, como corpo de Cristo. E não tem como você ter vida fora do corpo. Não tem como você salgar a vida de alguém se você não está envolvido, se você não está perto. Você está perdendo o teu sabor. É momento de nós voltarmos para a comunhão. É momento de entendermos que uma mão fora do corpo, ela não tem utilidade. Um pé fora do corpo não tem utilidade. Aí imagina o menor que você for. Talvez você se sinta tão pequeno. Todos os membros do nosso corpo têm utilidade. Seja ele o menor que for, uma unha da tua mão, seja ele o menor que for, tem utilidade. Então não pensa que você é inútil. Você faz a diferença no corpo de Cristo. E é importante que você esteja fazendo parte do corpo. Senão você não está dando sabor. Você está perdendo o teu gosto. E muito mais importante é ter comunhão com Deus. Quando nós não levamos uma vida de oração, quando nós não levamos uma vida de busca, seja na palavra, seja na oração, seja em campanha, em monte, eu não sei como você vai fazer, mas você precisa ter comunhão com Deus. E não tem como ter comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com o meu irmão. Não tem como. Então, se você está aqui hoje, é porque você é sal. Isso aqui é maravilhoso. Nós precisamos estar em comunhão, senão nós perdemos o nosso amor. O medo de testemunhar. Isso aqui tira o sabor de muita gente. Muitos sabem a verdade, mas têm vergonha de vivê-la ou anunciá-la. Jesus nos chamou para ser luz e sal, não para se esconder. Isso aqui é muito importante para a nossa vida.
Nós precisamos testemunhar aquilo que Deus tem feito em nós, através de nós, na nossa casa, na nossa família, no nosso meio de trabalho, aquilo que Deus tem feito para você, com você, através de você. Testemunhe. Testemunhe aquilo que Deus tem te usado para fazer, aquilo que Deus tem feito na tua casa. Ah, mas pastor, quem vai sair? Que eu sou amostradinho. Deixa falar, querido. Mas muitos vão pegar a tua vida como exemplo. Muitos vão pegar as tuas vitórias como exemplo. Não seja testemunho de derrota. Quando eu era pequeno, meu irmão, eu vivi um tempo assim, aonde o meio que eu convivia era só prova, era só luta, era só testemunho de derrota. Está dando errado, é uma guerra. Satanás se levantou. Não tinha ninguém que falasse assim: Jefferson, Jesus é bom e Ele tem feito grandes coisas na minha vida. Sal é assim, querido. Você chega perto de alguém que é sal e ele te dá um sabor, você sai melhor, você sai pra cima, você sai falando: Jesus é bom mesmo, vai dar certo, a luta tá grande hoje, mas a vitória é garantida. Sal não vive por aí dando testemunho de derrota, de fracasso. Eu sei que a luta vem, mas para analisar, Deus te sustentou até aqui. Deus tem muito mais para fazer na sua vida, querido. Ainda que hoje as coisas não estejam fáceis, vai melhorar. Deus não te chamou para ser derrotado. Deus não te chamou para ser perdedor. Ele te chamou para ser vitorioso. Então começa a testemunhar as vitórias que Ele tem te feito. Começa a testemunhar e profetizar palavra de vida, que quem chegar perto de você, você venha salgar essas vidas com coisa boa do céu, pois Deus é bom. Deus é bom. Quer ver uma pessoa que é sem sal? É a pessoa que você chega, só conta derrota, fraqueza. Você sai pior do que você chegou. Mas quem tem sal não, você tem prazer de estar perto. Porque assim como Jesus, uma grande multidão o seguia. Por quê? Jesus tinha sabor. Jesus não vivia falando de derrota. Jesus vivia falando aquilo que Deus estava fazendo, manifestando a glória de Deus nessa terra. É assim que Deus quer que você seja, que você use a tua boca para abençoar. Seja saboroso a esse mundo. Que quem chegar perto de você essa semana venha sair para cima, venha sair com desejo de vitória, de vencer. Não seja uma pessoa que não sem sal, não. Tenha gosto e dê gosto para esse mundo. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito maravilhoso. Dói, mas cura. A hipocrisia tira todo o nosso sabor. A hipocrisia tira todo o nosso gosto, o nosso sal. Falar uma coisa e viver outra destrói o testemunho. Foi exatamente isso que Jesus condenou os líderes religiosos daquela época. Os fariseus eram assim. E ele fala para os seus discípulos: não seja como os fariseus hipócritas, que bota uma régua lá em cima, mas ele mesmo não vive, que aponta o pecado dos outros, mas eles mesmos não olham para o seu próprio pecado. Tem gente que é assim, só tem dedo apontado, nunca aponta uma solução, uma direção para ninguém. Hipócrita, parece que não tem pecado. Jesus fala para aquela mulher: quem não tem pecado atira a primeira pedra, todos vão embora. Me chama muita atenção quando Paulo ele vai corrigir a Pedro, porque Paulo, quando ele leva Pedro para conhecer aquilo que Deus estava fazendo através do ministério que Jesus confiara a ele, Pedro ele senta na mesa com Paulo, com todos aqueles que estavam ali, os seus discípulos. E Pedro ele come, bebe com todos, mas a Bíblia diz que quando chega uma caravana de Jerusalém, os outros apóstolos, aqueles que caminhavam com Pedro, Pedro ele já levanta da mesa, já não é mais a mesma pessoa. E Paulo olha para ele e fala: você é hipócrita, porque quando estava só nós aqui, você estava com todo mundo.
E agora quando os seus chegaram, você se levanta, só tem pecador, tem que ser circuncidado, senão não é dos nossos. Não seja assim não, querido. Isso aqui tira todo o seu sabor. Pessoa duas caras. O papo de crente é um papo só, é um papo reto. Esse é a conduta do crente, querido. Crente não fica de fofoca, crente não fica de mentira. Isso tira o teu sabor. Deus não quer crente sem sabor, hipócrita, mentiroso. É tempo de nós nos consertarmos com Deus. Ah, Jesus, isso dói, mas cura. A falta de amor. O discípulo pode conhecer muita Bíblia, mas sem amor sua influência perde o valor. O amor é uma das evidências de que pertencemos a Cristo. Crente sem amor sabe muito das escrituras, sabe muito da palavra, mas não tem amor pelo teu próximo. Isso não tem sabor, querido. Eu sei muito para mim, eu estou cheio de conhecimento para mim. Egoísta. Eu estou cheio de dom, eu estou cheio de capacidade, mas eu não boto nada em prática. Egoísta, sem amor. Aí fica a igreja perecendo muitas das vezes. Eu sei tocar, mas eu não me apresento. Eu sei falar, mas eu não me apresento. Eu estou escondido, camuflado. Deus não te chamou para isso. Começa a se apresentar, seu sem amor. Tem pessoas sofrendo por causa da tua omissão. Tem pessoas sofrendo por causa da tua omissão, porque você já não quer mais fazer. E muitas das vezes está sentado. Eu pregaria melhor, eu tocaria melhor, eu falaria melhor, eu sei fazer melhor, mas não faz, seu sem amor. Você não tem sabor. Você não tem sabor. Começa a se apresentar para a obra do Senhor. Jesus está levantando um povo forte. Jesus está querendo restaurar o teu sabor. Começa a tomar posse do teu ministério. Tem vidas precisando de você. Oh, aleluias. Deus, Ele está procurando um povo que quer salgar essa terra, dar sabor a essa terra. Deus está procurando alguém que está disposto a se colocar à disposição dEle e salvar vidas, transformar vidas. Foi para isso que Ele reuniu os seus discípulos. Hoje é noite de você olhar para você e decidir o que você quer, ser discípulo ou multidão. Há uma escolha do céu aqui para a pessoa. Decida hoje. O que nós queremos, ser discípulo ou ser multidão? Nós queremos realmente ter um relacionamento mais profundo com Deus, ou nós queremos viver a nossa vidinha no nosso canto, só olhando e vendo o que Jesus está fazendo? Não. Deus chama hoje nós aqui para dizer: eu tenho algo com você, independente do que você acha, do que você imagina. Não é tempo de nós ficarmos nos vitimando. Não é tempo de nós andarmos de cabeça baixa. Para mim não dá, Deus faz na vida de outro. Não, Deus chamou você. Às vezes a gente entra dentro da casa do Senhor e a gente fala: bom seria se fulano estivesse aqui. Não, Deus escolheu você hoje para ouvir essa palavra. Ele quer restaurar o nosso sabor. Se coloque sobre os seus pés nessa noite. Deus quer restaurar o nosso sabor. Deus quer usar a nossa vida. Deus quer restaurar vidas através de nós. Não é tempo mais de nós vivermos omisso. Seja sal, seja luz, seja luz. Deus te chamou para ser luz. E a Bíblia diz que Jesus fala assim, ó: vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos. Isso aqui é profundo e poderoso. Deus, Ele quer que nós sejamos luz. Interessante que
para nós termos luz, para sermos lamparina, nós precisamos ter azeite em nós. Nós precisamos ter óleo em nós. Deus, Ele quer nos acender nessa noite. Deus, Ele quer te fazer brilhar, resplandecer. Ele te chamou para ser luz. Não se esconda, não se esquive. Brilhe aonde você estiver, aonde Deus te colocar, pois Ele falou para os seus discípulos: sejam luz. E talvez você está olhando para você nessa noite e está falando: Senhor, eu até quero, mas coloca o teu azeite em mim, derrama a tua unção sobre a minha vida, multiplica a tua unção sobre a minha vida. Se você nessa noite está nessa condição, querendo, mas não tendo, eu te convido nessa noite a fechar os seus olhos, começar a entregar a tua vida na mão de Jesus, começar a entregar as suas petições, aquilo que está te afastando de salgar essa terra e de ser luz nesse mundo. A unção do céu sobre você, a unção do céu sobre a sua vida. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Oh, aleluia! E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Sua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Sua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o
meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Hoje é noite de pessoas tomarem posicionamentos diante de Deus. Talvez você chegou aqui a ponto de perder o teu sabor. Deus te convida para perto. Deus, Ele te lembra nessa noite que você é discípulo, que você é lâmpada, você é luz, que você precisa brilhar, que você precisa tomar posse daquilo que Deus depositou sobre você, que você precisa botar em prática aquilo que Deus depositou sobre a tua vida. Talvez você caminhou para longe. Nessa noite eu te convido, se há alguém no nosso meio que quer caminhar para perto de Jesus, que quer voltar para Jesus, sai do teu lugar. Nós vamos orar pela tua vida. Talvez você está falando assim: pastor, estou sentindo que eu estou a ponto de perder o sal, eu estou sentindo que eu estou a ponto de perder o meu sabor, eu preciso voltar. Deus, Ele não quer que você seja pisado por ninguém. Deus não quer que você seja jogado fora. Deus não te criou para isso. Deus te criou para que você fosse sal desse mundo. Eu vou orar pela tua vida. Eu vou orar contigo. Oh, Espírito Santo de Deus, tem uma vida aqui no altar. Tua presença, tua presença, meu prazer. Tua presença, tua presença. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me vê. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me vê. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença. Estenda as suas mãos para cá. Eu vou estar orando por essa vida. Se houver mais alguém no nosso meio que queira tomar esse passo de decisão com Deus, voltar, caminhar mais próximo, esse é o teu momento. Enquanto eu estiver orando, se você quiser sair do teu lugar e vir até aqui à frente, nós vamos orar por você também. Estenda as suas mãos. Senhor, meu Deus eterno, maravilhoso Pai, Senhor, te agradecemos por essa palavra a qual o Senhor falaste conosco nessa noite. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, continue nos aperfeiçoando, meu Pai, em Ti, ó Pai querido. Derrama a Tua graça, a Tua unção sobre a nossa vida, que possamos tomar posse, ó Pai querido, de toda essa responsabilidade que o Senhor ortogou a nós, ó Pai, de sermos sal dessa terra, de sermos luz nesse mundo. Ó Pai querido, se alguém estava, Senhor, nessa noite apagado, acenda essa lâmpada, acenda essa lamparina, derrama óleo, unção, ó Pai querido, fogo e poder sobre essas vidas que aqui estão. Senhor, em nome de Jesus, a cada discípulo teu aqui nessa noite, ó Pai, Senhor, capacita, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, que os seus filhos possam sair daqui nessa noite, ó Pai, para fazer a diferença nessa geração, dentro dos seus lares, nas universidades, nos seus trabalhos, nas ruas, nos bairros, ó Pai querido, pois sabemos, meu Pai querido, que a solução para nossa sociedade, ó Pai, não é a política, não é a polícia, Senhor, é a Tua palavra sendo pregada, é o sal tomando conta das ruas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai querido, que cada um que aqui está nessa noite, ó Pai, possa resplandecer a Tua luz
aonde quer que andares e passares, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, glorifica e exalte o nome dEle. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos